Olá! A administração pública, nas suas variadas dimensões e nas suas múltiplas formas, existe somente para prosseguir fins públicos, o interesse público, a satisfação das necessidades coletivas, que é, aliás, o motivo da sua existência, a razão pelo qual ela é efetivamente concebida. No entanto, o exercício da atividade de prosseguir fins públicos não é de todo fácil, o que coloca muitas vezes a administração pública à prática de atos lesivos da legalidade objetiva, bem como à prática de excessos que conduzem à violação dos direitos e interesses legítimos legalmente protegidos dos particulares ou cidadãos, aos quais, ou para quem, a ordem jurídica angolana coloca um conjunto de mecanismos à disposição para fazerem valer os seus direitos. Há esses mecanismos que visam justamente garantir ou fazer valer os direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares ou dos cidadãos, chamamos de garantias administrativas dos particulares, dentre as quais destaca-se efetivamente o provedor de justiça e, consequentemente, a provedoria de justiça, que é objeto do nosso Juridicando com a Comunidade no dia de hoje. Assim, sejam bem-vindos ao Juridicando com a Comunidade e especificamente bem-vindos à rubrica Conhecendo as Instituições Jurídicas Angolanas ou de Angola. Hoje, como referi, falaremos sobre a Provedoria de Justiça, ainda que de modo muito simplista. Bom, a Provedoria de Justiça é organicamente entendida como uma instituição pública que tem a função de auxiliar administrativa e tecnicamente a prossecução ou o exercício das atribuições ou funções do Provedor de Justiça, que é, à luz da nossa Constituição, uma garantia independente dos particulares, portanto uma entidade administrativa independente do governo, que tem a missão de defender os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos face a atos da administração pública injustos, ilegais ou excessivos que violem os direitos, liberdades e garantias fundamentais constitucionalmente protegidos dos cidadãos em Angola, o que o faz através da emissão de recomendações aos entes públicos ou administração pública, e aqui entenda-se quer a administração central como local, e vamos aqui falar dos governos provinciais, das administrações municipais, de demais serviços públicos no geral, que o faz através da emissão de recomendações a essas entidades com vista à correção de ilegalidades, de injustiça e a promoção efetiva da boa administração. Pois bem, a Provedoria de Justiça é uma instituição pública independente que tem, do ponto de vista orgânico da sua organização, a função de auxiliar o Provedor de Justiça nas funções que lhe foram efetivamente conferidas por lei. Ou seja, a Provedoria de Justiça tem a função de auxiliar o Provedor de Justiça a justamente exercer as suas funções e atividade, no que toca à efetiva defesa dos direitos, das liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. O Provedor de Justiça funciona como um intermediário entre o cidadão e o Estado, e entre o Estado e o cidadão, na medida em que qualquer cidadão ou particular que se sinta lesado ou que veja um direito ou interesse legalmente protegido seu lesado por um ato abusivo da administração, pode justamente apresentar a sua queixa ao Provedor de Justiça para que este analise a situação, investigue o caso e, consequentemente, emita uma recomendação ao órgão que praticou o ato, portanto, o órgão da administração que praticou o ato, para justamente corrigir esta ilegalidade e promover a boa administração. No entanto, o Provedor de Justiça não é um tribunal, ou seja, ele não dita penas, tampouco anula decisões, mas, através de meios informais, emite recomendações aos órgãos da administração pública que praticaram o ato que lesa um direito ou um interesse do cidadão, com vista à correção desta ilegalidade ou à reparação desta violação ao direito do cidadão ou do particular. Nesta ordem de ideias, então, quais direitos e quais interesses legalmente protegidos
podem ser efetivamente alvos de queixa ao provedor de justiça com vista à sua salvaguarda. Desde logo, nas situações do relacionamento da administração com os particulares, mormente a quando de decisões em sede de atos administrativos, imaginemos a situação de alguém que tenha sido privado de um direito, por exemplo, um concurso público, que tenha passado, mas em razão da sua raça, da sua cor, da sua etnia. Portanto, apesar de ter obedecido todo o procedimento concursal e ter sido efetivamente admitido, ter sido privado dessa sua legítima expectativa em razão destas características, pode efetivamente queixar-se ao provedor de justiça para justamente ver o seu direito e interesse, obviamente, tutelado. Pode-se igualmente falar das situações em que haja necessidade de, por razões de ordenamento do território e urbanismo, haver a necessidade de expropriar a propriedade de alguém. Podemos igualmente falar das situações em que se verifica a necessidade de, por razões urbanísticas e de ordenamento do território, a necessidade de expropriar uma determinada propriedade para estes fins. Se verificar esta expropriação sem que o Estado proceda a uma justa e pronta indemnização ao particular titular do direito de propriedade sobre o imóvel, pode este também tentar uma queixa, ou melhor, fazer uma queixa junto do provedor de justiça para justamente ver salvaguardado o seu direito através dos mecanismos que esta garantia administrativa independente da administração, para justamente fazer valer os direitos e os interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Ou seja, todos aqueles direitos e efetivas legítimas expectativas que sejam legalmente tuteladas, portanto, que tenham algum respaldo legal, podem, havendo efetiva lesão ou violação por parte de um órgão ou agente da administração, efetivamente serem objeto dessa tutela por parte do provedor de justiça através das recomendações emitidas por si. Em síntese, o provedor de justiça existe em Angola para aproximar o Estado do cidadão, combater injustiças e ilegalidades, fortalecer a democracia. É, pois, um instrumento que permite garantir com que os direitos de todos sejam efetivamente respeitados. Então, se o seu direito ou interesse legítimo legalmente protegido foi violado por um órgão ou agente da administração, pode sempre apresentar uma queixa ao provedor de justiça, que é oral ou escrita, como pode ser também presencial ou eletrônica. E se quiseres mais informações, segue as nossas páginas, a nossa comunidade e acesse o link na descrição que tem mais informações sobre o website da Provedoria de Justiça em Angola. Até lá, siga as nossas páginas e canal de YouTube oficial Juridicando com a Comunidade, partilhe os nossos conteúdos e até o próximo programa Juridicando com a Comunidade, conhecendo as instituições jurídicas de Angola.